Olá, meus queridos, estamos de volta, dando sequência ao estudo do Código de Defesa do Consumidor. Nas partes anteriores, falamos sobre o vício e defeito do produto ou serviço, e naquelas oportunidades nós vimos os artigos que cuidam da responsabilidade solidária, da responsabilidade subsidiária, que nós já vimos, mas nós não aprofundamos dentro desses dois temas, ok? Então, agora nós vamos rapidamente ver de forma específica sobre cada um desses aspectos. Então, veja, com relação ao vício de qualidade do produto, então, lembra, fato a gente trabalha com defeito, algo vinculado com a segurança do consumidor, que extrapola o próprio produto ou serviço, enquanto que vício é um problema inerente à essencialidade do produto ou do serviço. E aí o artigo 18, que nós já vimos sobre ele nas aulas anteriores, ele vem justamente para tratar sobre o vício de qualidade do produto. Então, veja, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso, respondem solidariamente, isso nós já vimos, pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou se lhes diminuam o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, aqui o que nós temos? Primeiro detalhe, fornecedores, qualquer pessoa da cadeia de produção, lembra? Responsabilidade solidária, objetiva. E o que acontece? Bom, se porventura o meu produto ele apresentar um vício de impropriedade, ou seja, ele é impróprio para o uso, está com o seu prazo de validade expirado, ou se ele é um produto viciado, porque isso diminui seu valor. Então, por exemplo, você compra um veículo 0 km que sai da concessionária já com a porta amassada. Então, veja que, economicamente, houve, por parte do fornecedor, a diminuição do valor do seu produto. Veja como é o carro, um defeito em sua essencialidade, isso nós chamamos de vício, perfeito? E também, se o produto ele apresentar uma disparidade, ou seja, que a diferença entre aquilo que efetivamente o consumidor contratou e aquilo que lhe foi entregue, todas essas são as formas, as variáveis de vício de qualidade do produto. Veja, não é um vício de quantidade, quantia, o quanto você comprou, o quanto lhe foi entregue. Não, aqui é com relação à essência, à qualidade desse produto. Então, veja, se ele for impróprio, tiver seu valor diminuído, ou houver uma disparidade, essas são todas as variáveis para o vício do produto. Agora, veja, se é produto usado ou ponta de estoque, meus queridos, se isso for previamente avisado ao consumidor, ou seja, você vai comprar algo sabendo que é ponta de estoque, você vai comprar algo sabendo que é utilizado, já foi utilizado antes por alguém. Nessas hipóteses, nós não vamos ter vício. Tudo bem? Então, você comprou lá algo da ponta de estoque, aí você, consumidor, porra, não queria nada da ponta de estoque, eu queria algo novo. Peraí, você sabia que era um saldão? Você sabia que estava pagando um preço a menor porque é uma ponta de estoque? Porque ele, por exemplo, apresenta algum tipo de avaria na tela, por isso esse televisor é mais barato? Se você sabe, e a gente vai ver daqui a pouco, que os fornecedores têm essa obrigação de informar ao consumidor esses aspectos do produto ou serviço, veja, nesse caso, o seu produto ele não será viciado, ok? Com relação ao vício da qualidade do produto, nós temos os prazos em que o consumidor ele pode se socorrer para poder
né, remediar ou ressarcir o seu descontentamento. Veja, se o vício é constatado pelo consumidor, logo que o consumidor constata, ele tem 30 dias para sanar o vício de qualidade do produto. Veja, vício de qualidade. Então, avaria, disparidade, você vai ter 30 dias a partir do momento que você constata. Esse é o teor do artigo 18, parágrafo 2º. Não sendo sanado o vício no prazo máximo de 30 dias, então o consumidor vai até o fornecedor e fala, olha, isso aqui apresentou um defeito. Essa essencialidade do produto, a qualidade dele está inferior àquilo que eu adquiri ou àquilo que me informaram que eu estava adquirindo. Bem, nessa situação, o consumidor pode exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais danos. E o inciso 3º, o abatimento proporcional do preço àquilo que foi pago. Então, veja, por exemplo, isso aconteceu comigo semana passada. Então, eu fui lá numa loja de informática, né? A gente fica meio assim rendido com essas coisas, né? Eu não entendo absolutamente nada. Então, a pessoa me vende o que ela quiser, e eu fico completamente perdida. Então, veja, eu cheguei lá e falei, olha, eu quero um cartão, um pendrive maior de memória, e eu quero um pendrive que consiga armazenar, falei para esse vendedor, que consiga armazenar 2 horas de gravação. Então, veja que ele falou para mim, olha, eu tenho esse produto aqui, esse pendrive, que vai conseguir armazenar isso que você está querendo, até 2 horas de gravação em HD, perfeito. Comprei, veio lacrado na embalagem, o que eu fiz? Tirei, óbvio, na hora de transpor o vídeo para o pendrive, o que aconteceu? Olha, não cabe, na capacidade da memória não está batendo. E outra, nas informações tinha que era 64 GB a capacidade de memória do pendrive. Mas quando eu coloquei, veja, era 32. Então, veio trocado o produto. Ora, houve um vício aí da qualidade. Primeiro vício, porque, na verdade, ele me falou que um negócio que conseguia, depois não armazenou, perfeito? E veja que, ainda se eu quisesse, o produto estava me oferecendo 64 GB, mas quando eu coloquei lá no computador, tinha lá, na verdade, 32 ou pouco mais que 32 GB. Então, algo está errado nesse produto. Então, veja, o que eu exigi lá? Voltei e falei, olha, vocês me venderam um produto equivocado, aqui não tem as especificações que eu queria, eu quero trocar. Então, aí eles me trocaram pelo outro que realmente tinha essa capacidade. Primeiro, porque o vendedor, me deu uma informação falsa, e segundo, porque veio ali a troca. Acredito que eles trocaram a questão do pendrive ali, que ele tinha prometido uma capacidade, quando, na verdade, ele tinha outra. Tudo bem? Agora, esse prazo para vício do produto da qualidade, ele é um prazo flexível, ok? Então, as partes, elas podem flexibilizar para diminuir ou para aumentar. Então, o prazo pode ser diminuído para, no mínimo, 7 dias e pode ser aumentado para, no máximo, 180 dias. Agora, veja, essa flexibilização aqui, ela deve estar expressa em um contrato de adesão em anexo. Então, veja, você comprou o produto, você quer ali uma extensão dessa constatação de vício para poder se encaixar em um dos 3 incisos. Então, veja, você vai ter que assinar um contrato de adesão só para isso, só para estender esse prazo ou só para diminuir esse prazo. Tudo bem? E aqui eu trouxe para vocês uma decisão do STJ, está péssima aqui para vocês lerem, mas o material de vocês está legível, de 2017. Veja, se o produto que o consumidor comprou apresenta um vício, ele tem o direito de ter esse vício sanado no prazo legal de 30 dias. Prazo legal por quê? Porque não havendo disposição ao contrário de no mínimo 7 ou no máximo 180 entre as partes, nós vamos aplicar o prazo da lei, que é o prazo de 30 dias.
Para tanto, o consumidor pode escolher para quem ele leva o produto a ser consertado. Então, veja, constatei um vício no meu produto. Para quem que eu posso levar? Para o comerciante, que foi o meu caso, para a assistência técnica ou para o próprio fabricante. Ou seja, cabe ao consumidor o seu direito de exercer a escolha de onde é que esse produto vai ser consertado ou vai ficar satisfatório com o que eu queria. Não cabe à empresa ou assistência técnica ou fabricante impor isso para o consumidor. Por quê, gente? Porque a responsabilidade ela é solidária. Então, a gente viu que qualquer um que esteja nessa cadeia de produção vai ter que responder. Perfeito? Com relação a isso, portanto, constatado o vício do produto, como nós já vimos agorinha, as alternativas reparatórias substituem o produto pelas mesmas condições, e aqui, mesma espécie, entende-se pela mesma marca e mesmo modelo, ou seja, o produto deve ser igual. Precisa ser novo? Não, não precisa ser novo, mas tem que ser idêntico. Tem que estar em perfeitas condições de uso. Veja, não havendo o mesmo produto, o que nós vamos fazer? Bom, não havendo o mesmo produto, se ele é mais caro, você paga a diferença, ou se ele é mais barato, você recebe essa diferença. Tudo bem? E aí os outros dois que nós vimos, restituição imediata da quantia paga atualizada ou abatimento proporcional do preço. Então, no meu caso, eu comprei, então, um pendrive com menos gigas, então eu quero abatimento do preço. Só que, no caso aqui, como eu já paguei, eu cairia no inciso de cima, restituição. Maravilha? Há casos, inclusive, que o próprio CDC, ele prevê uma reparação imediata para o vício do produto. Ou seja, não é 30 dias, é imediatamente. Quando? Quando for para substituir partes viciadas do produto que puderem comprometer as características desse produto. Então, tipo assim, você vai ficar com o produto, mas você precisa trocar alguma peça dele imediatamente. Não precisa desse prazo de 30 dias. Quando diminui o valor do produto ou quando for um produto essencial. Isso que nós acabamos de conversar, vocês encontram lá no parágrafo 3º. Então, olha lá. Parágrafo 3º, o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º, que a gente acabou de conversar, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Perfeito? Com essas considerações, eu termino com vocês o vício da qualidade do produto. Agora, veja. Se eu tenho vício da qualidade, eu tenho vício de quantidade. Então, eu comprei X, recebi menos 2X. Está lá no artigo 19. Os fornecedores respondem, de novo, solidariamente, pelos vícios de quantidade do produto, sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir a sua escolha e de forma alternativa. Então, veja, muito parecido com o vício do produto. Responsabilidade solidária, todo mundo da cadeia de produção vai responder, perfeito? E aí nós temos as alternativas com relação a esse vício de quantidade, de quantia. Então, olha lá. Abatimento proporcional do preço, complementação do peso ou medida, substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo sem os aludidos vícios, restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Veja, nós vamos aplicar para o caso de vício de quantidade do produto, tudo aquilo que nós estudamos agora há pouco com relação ao vício de qualidade do produto. Perfeito? Parágrafo 2º. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Claro, se a gente está tratando de quantidade, estamos tratando com aferição técnica de
pesos e medidas. Maravilha? Veja, no vício de quantidade, nós não temos aquele prazo legal de 30 dias, então muito cuidado. Prazo legal de vício do produto, somente vício de qualidade. Perfeito? O prazo, veja, na verdade é imediato. Quais são eles? Os 5 que nós acabamos de estudar. Abatimento proporcional, desfazimento do negócio, olha, não quero negócio, pega o seu, toma o meu, me dá o meu. Complementação do peso ou medida, substituição por outro da mesma espécie, marca ou modelo, a mesma coisa que produto. E veja, restituição da quantia paga sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Tudo bem? Então, veja, vício de produto com relação à quantidade, não temos prazo de 30 dias. Vício do produto com relação à qualidade, prazo legal de 30 dias, podendo ser diminuído para até 7 ou aumentado para até 180 dias. Maravilha? Gente, isso aqui tem que decorar, beleza? Porque isso aqui vai cair na sua prova, sim. Tudo bem? Na sequência, a gente cai, portanto, no vício de qualidade do serviço. Claro, produto e serviço sempre andam juntos. Então, agora, vício de qualidade do serviço. Artigo 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Veja, gente, lembra que eu falei na parte anterior da aula que vício é bolso? Vício é aspecto econômico do consumidor. Então, aqui o tempo todo a gente está lidando com abatimento do preço, paga a diferença, devolve a quantia, paga. Tudo bem? Falou de questão financeira, econômica na sua prova. Lembre-se, isso é vício. Isso é algo que atinge o bolso do consumidor. Quais são as espécies de vícios de qualidade, portanto? Eu separei aqui, extraí essas informações do artigo. Inadequação. O serviço é impróprio ao fim ao qual se destina. Então, eu coloquei aqui, né? Você vai ao cinema e o cinema está mudo. Pô, você vai ao cinema ver filme, não tem som. Então, veja, é impróprio para o consumo ao fim a que se destina. Diminuição do valor. Então, veja, você tem lá na sua faculdade dizendo, olha, estuda aqui que você tem uma biblioteca com tais autores. Chegou lá, não tem. Você vai dizer, pô, eu estou pagando uma mensalidade esperando que a biblioteca é topíssima, maravilhosa, e ela não tem nada. Então, um vício de prestação de serviço que acarretou a diminuição do valor daquilo que você paga. C, também disparidade, divergência entre o que é oferecido e o que é efetivamente entregue para o consumidor. Aqui, da mesma forma que vício no produto de quantidade, não há prazo para reclamação, para sanar o vício. Perfeito? Veja, quais são as alternativas imediatas? Como nós vimos nas aulas anteriores. Reexecução do serviço mal feito, sem custo adicional, está lá no parágrafo 1º. Maravilha? Restituição da quantia paga atualizada monetariamente, sem prejuízo de perdas e danos, e o abatimento proporcional do preço. Gente, falou grana, falou vício, sempre. Tudo bem? Depois, se vimos agora vício de quantidade, aliás, de qualidade do serviço, então nós temos o vício de quantidade do serviço. Então, temos lá vício, qualidade, quantidade do produto, vício, qualidade, quantidade do serviço. Lembrando, até aqui, somente vício do produto com relação à qualidade, nós temos 30 dias. Maravilha, os outros, o prazo é imediato. Da mesma forma, no vício de quantidade do serviço, nós sequer temos um artigo para ele. E aí nós vamos aplicar analogicamente
tudo aquilo que nós já estudamos aqui com relação aos vícios de uma maneira geral. Tudo bem? Vício de quantidade do serviço é a disparidade entre aquilo que você efetivamente contrata e os caras executam. Então, você paga mais e o serviço é de menos. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui, né? Consumidor contrata o pintor para pintar a casa de dentro e de fora e o cara só pinta de dentro. Então, houve aí um vício da quantidade do serviço. Ele ganhou por um valor e trabalhou menos do que ele ganhou. Então, veja, quais são as hipóteses de resolver? Abatimento proporcional do preço, complementação do serviço, restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Veja que aqui não tem reexecução, porque não é um vício de qualidade do serviço. O serviço foi bem prestado, só que ele foi prestado a menor. Então, não tem como você mandar o cara reexecutar, porque ele só reexecuta aquilo que ele já fez. Se ele não fez, então não tem como você obrigá-lo, você vai abater isso nos valores. Tudo bem, gente? Com essas considerações, rapidamente nós encerramos o que tínhamos para falar sobre os vícios, ok? A gente vai dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta. Clique lá.